Nesse vídeo eu vou te passar 10 atitudes de uma mulher totalmente desapegada, que pode sim demonstrar interesse pelo homem, mas que não demonstra desespero pelo homem. E que por causa disso o homem fica na palma da mão dela, vendo essa mulher como uma mulher diferenciada. Meu nome é Gustavo Galhardo, eu sou especialista em atração, sedução e conquista. Ensino você, mulher, a deixar qualquer homem louquinho por você na palma da sua mão. E é claro, o careca mais charmoso desse Brasil. Comenta aqui se você não me acha um careca completamente charmoso. Existem comportamentos que deixam uma mulher com cara de apegada, que deixam a mulher com cara de energia de desespero. E quanto mais energia de desespero você tem, menos o homem gosta de você, menos o homem vai valorizar você, menos o homem vai gostar de você. Entenda, o que eu quero dizer é que você não precisa fazer jogos emocionais, porque existe uma grande diferença entre você fazer jogos emocionais e simplesmente ter as suas emoções no lugar. Geralmente, muitas mulheres dizem que o comportamento romântico delas, o comportamento emocionado delas, é um comportamento oriundo do amor, que a fonte é o desejo, que a fonte é o amor, que a fonte é a paixão, mas que na verdade a fonte é o apego ansioso, é o apego excessivo, a fonte é a carência. Mas como você não quer assumir que é uma mulher carente, que você é uma mulher ansiosa, que você é uma mulher que tem um apego excessivo e ansioso por alguém, o que é o apego ansioso? É o apego que precisa estar na presença da pessoa, que quer a pessoa, que toda hora quer falar com a pessoa, que só vive feliz se está com a pessoa, aquela dependência emocional que você chama de amor, que você, a sua necessidade de falar com a pessoa, que você chama de ser romântica, de ser emocionada, e não consegue assumir que, na verdade, quando você não é assim, você não está fazendo joguinhos, você está sendo só equilibrada, é o que ferra a tua vida amorosa. Então, as 10 atitudes que eu vou te dar aqui, que transformam você em uma mulher desapegada, são atitudes que uma mulher que tem as emoções no lugar, uma mulher que não tem apego ansioso, que não tem dependência emocional, uma mulher que não tem necessidade de validação, de ser aceita, de ser desejada, de ser amada, que não tem feridas de rejeição ou de abandono, tem esses comportamentos naturalmente. E por isso que o homem gosta. Porque o homem não gosta de mulher carente, de mulher dependente emocional, de mulher com um apego ansioso, de mulher que dá trabalho para ele porque sufoca, porque ele não consegue suprir as necessidades dela. Então quando você diz assim, o homem gosta de mulher que o trata mal, não é verdade. Homem gosta de mulher equilibrada. Homem gosta de mulher que não é emocionada. Homem gosta de mulher que não confunde amor com apego, amor com carência, amor com dependência. Só que você, emocionada, carente, dependente, acha que homem gosta de mulher que o trata mal. Então, se já começou a fazer sentido para você esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa o seu like e aprenda nesse vídeo agora os 10 mandamentos de uma mulher que não é apegada, pelo contrário, uma mulher que é desejada. Vamos lá, o primeiro é que você responde esse homem quando você quer, não quando ele quer. Você responde uma mensagem dele quando te dá na telha. Se você está ocupada demais, ou simplesmente você está fazendo outra coisa, ou você não quer falar com ele naquela hora, você simplesmente não fala. E você não tem essa necessidade
de ficar falando com ele, de ficar respondendo ele. Uma mulher que é desejada, uma mulher que tem as emoções no lugar, ela não tem a necessidade de ficar falando com o cara o dia inteiro. Então ela responde quando pode, quando quer, quando está afim de conversar com ele, mas ela não está afim de conversar toda hora, todo momento, porque geralmente quando você tem essa vontade é porque você está numa vibe de controle e não numa vibe de alegria de estar com ele. O segundo mandamento é que você não puxa assunto. Pelo menos não puxa assunto toda hora. Se o homem quer conversar com você, você conversa. Se ele não quer conversar com você, se ele não faz questão de conversar com você, de manter contato com você, você não fala. E a sua vida se mantém normalmente. Você gosta de falar com alguém, você gosta de falar com esse homem, mas você não faz questão de falar com esse homem. Se ele não te procurar, tá tudo certo, a sua vida continua tranquila. Mas também, quando você quer conversar com ele, você procura. Você também tem a liberdade de mandar uma mensagem ou não. Só detalhe, se você está sempre mandando mensagem, sempre tentando manter contato, já vira dependência, já vira necessidade. Quando é recíproco e quando é saudável, eu falo porque quero, não porque fico ansiosa se eu não falo, não porque fico triste se não falo, eu falo porque quero, porque é gostoso, não porque é ansioso. Terceiro mandamento é que você não se explica demais. Se você tem a necessidade de justificar cada atitude sua, dos sumiços, de mudanças de plano, você fica dando satisfação para esse homem, você está vivendo a vida dele. Você está preocupada em incomodar esse homem. Você está preocupada em magoá-lo. E aí você fica o quê? Se justificando a todo momento. Porque tem medo dele, tem medo da reação dele. Você quer apaziguar a reação dele. Você quer que ele goste de você. E a mulher que não tem essa necessidade, esse apego, essa carência, ela é uma mulher que ela não se justifica. Ela simplesmente vive a vida dela. Ela simplesmente diz que naquele final de semana eles não vão poder se ver porque ela não está afim, porque ela quer fazer outra coisa, porque ela está cansada. E está tranquilo, mas ela não fica ali se justificando, tentando fazê-lo compreender. Então pare de se justificar e você vai se tornando cada vez mais desejada. O quarto é você flerta com a sua liberdade. O que é flertar com a liberdade? Se você estiver afim, você vê a conversa, você dá abertura. Mas se você vê que ele não corresponde, que ele não é recíproco, que ele vacila ali com você, você simplesmente se retira, encerra o contato, você não insiste. Porque a mulher que tem liberdade emocional, ela entende que ela só fica se estiver sendo bom para ela também. E se o camarada perguntar, Galhardo, mas ele perguntou, por que eu sumi? Por que eu me afastei? Por que eu esfriei? Olha, porque não estava sendo bom para mim. Porque eu não achei que estava sendo gostoso para mim. A partir do momento que eu não sinto que está sendo recíproco, que está sendo gostoso para mim, eu me retiro e está tudo certo. Liberdade, a liberdade de ficar, a liberdade de ir embora, a liberdade de fazer só se você estiver afim, só se estiver gostoso. Será que dentro das suas relações é assim? Será que você sente liberdade de ir e vir? Ou você fica insistindo, tentando, fazendo com que o outro goste de você ou queira você, porque você não se sente livre para ir embora? O medo te prende, o apego te prende, a dependência te prende, o fato de você gostar dele e não se ver sem ele te prende. Aí você não vai ser desejada, você vai ser desprezada. O quinto é não demonstrar ciúmes. Ciúme é coisa de gente insegura.
Ciúme é coisa de gente que não se garante, que se afeta, que tem medo de perder o outro. Se você não tem medo de perder o outro, você não sente ciúme. Porque o ciúme é uma necessidade de manter o outro na sua vida. E se você não tem a necessidade de manter um outro na sua vida, você não sente ciúme. O máximo que você pode fazer, se você estiver dentro de um relacionamento, dizer, olha, tem coisas que eu não aceito. Tem coisas, não é sobre ciúme, é sobre respeito. Eu não aceito ser desrespeitada, mas ciúme de você, eu não tenho. Sexto, é aquela energia de tanto faz. Quando você é uma mulher que tem uma energia de tanto faz, você é muito mais desejada. Porque isso esmaga o ego do homem. Isso faz com que ele se incomode com você. Você não trata mal, você é gentil, mas você também não está lá para agradar. Você trata esse homem como alguém comum, como mais uma pessoa, como mais um ser humano. É claro que se você tiver interesse romântico nele, sexual nele, você vai tratá-lo dessa forma. Você vai ter ali as suas insinuações sexuais, românticas, para demonstrar que o seu interesse por ele é eros, não é o de amizade, não é o de um conhecido qualquer. Porém, você não o coloca no pedestal. Você o trata ele como um homem normal, como um homem qualquer, como mais uma pessoa afim de você. Olha essa chave. Quando você trata um homem como mais um homem afim de você, você para de tratá-lo como o único homem afim de você, o único homem que presta e maravilhoso afim de você. Se você trata ele como o único homem, você não vai ter energia de tanto faz. Você vai ter energia de pedestal, de apego, de eu preciso fazer esse homem gostar de mim. Aí você vai se anular, vai ser agradadora, vai ser uma mulher que faz de tudo por ele, vai ser uma mulher que cobra a presença dele. E não vai dar certo. Sétimo, você não se incomoda com a presença ou a ausência dele. Se ele estiver presente, você está vivendo a sua vida. Se ele estiver ausente, você está vivendo a sua vida. Se ele te procurou no final de semana, você está vivendo a sua vida. Se ele não te procurou no final de semana, você está vivendo a sua vida. Afinal, você não o vê quando ele quer. Você o vê quando você quer. Se ele quiser e você não quiser, você vai dizer não. Você não vai ficar ali, meu Deus, fazendo questão de vê-lo. Quando você perde o apego, a necessidade de estar com o outro, de ver o outro, você não liga para a ausência ou para a permanência dele. Então você não se abala emocionalmente quando ele não quer você, quando ele não quer te ver, quando ele tem outro compromisso. Você simplesmente deixa ele viver. Ah, Galhardo, mas eu quero um homem que queira estar comigo todos os finais de semana. Aí você vai escolher um homem que quer estar com você todos os finais de semana. Mas você não vai cobrar desse homem que ele queira estar com você, ou que é obrigado a estar com você. É simples. Oitavo, você se prioriza em tudo. Você marca os seus compromissos, você faz os seus planos e você não se preocupa se ele vai gostar ou não, se ele vai achar ruim ou não, se ele vai gostar que você vai sair com as suas amigas ou não. Afinal, se você fizer algo que não é ilegal, imoral, injusto, você não está cometendo crime nenhum. Ah, mas ele não gosta que eu saia sozinho com as minhas amigas. É ilegal? É imoral? É errado? Ou só ele que não gosta? A vida não é sobre o que ele gosta ou não gosta. Essa é a vibe. Nono, você trata com educação, mas não com empolgação. Você trata com simpatia, com cordialidade, com gentileza,
mas não com um brilho nos olhos. Meu Deus do céu, ai, como é incrível você, e fica ali fazendo um monte de coisa por ele. Fazer isso é pedir para ser desprezada. E 10º, você sabe que, se quiser, você pode trocá-lo. Isso é abundância. Você sabe que ele não é o único homem interessante que você pode ter. Você sabe que ele não é o único homem que deseja você. Você sabe que existem homens tão bons ou melhores que ele que desejam te dar o mesmo que ele te dá ou muito mais do que ele te dá. Essa certeza que você tem de que você não precisa dessas migalhas para viver, que você não precisa dele em específico, da atenção dele, do amor dele, do carinho dele, e que você não faz questão dessas coisas, faz com que você viva na abundância. E quando você vive na abundância, você é muito mais desejada, muito mais atraente, muito mais sedutora. Confie em mim. Quando você aplicar essas 10 métricas na sua vida, essas 10 leis, essas 10 regras, você vai ver os homens obcecados por você. E se você quer aprender o passo a passo para sair de desprezada a namorada em poucos dias, na descrição do vídeo